dia, bom dia, bom dia. Coloquei uma musiquinha aí pra gente iniciar o dia. Bom dia, pessoal. Ó, com a minha canequinha aqui de café. Vamos começar aí um dia juntos, um dia de trabalho. Bom dia pra vocês. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Moisés. Ó, dando um tempinho aí para o Instagram avisar a live. Vocês também me ajudam para compartilhar essa live, por favor. Só clicar aí no aviãozinho, chamar o pessoal e nós já vamos começar. Bom dia. É uma alegria, muita alegria estar aqui hoje com vocês, iniciando essa série. Deixa eu desligar a música aqui, né? Que senão ela vai ficar me atropelando. Pronto, já deu para dar uma iniciada aí. Então, bom dia, pessoal! É uma alegria enorme estar aqui hoje, iniciando essa série de lives Gerir para Lucrar, né? É uma série que eu resolvi aí iniciar para fazer um esquenta para vocês conhecerem um pouco mais aí sobre o método ME6, que é o método Mentalidade Empreendedora dos 6 Pilares, que é o método que eu desenvolvi, né, para que eu pudesse aí ter a prosperidade e a lucratividade com a Escola Pequenas Empresas, a minha empresa. Então, a minha intenção aqui é um pouquinho falar sobre o ME6, né, e também, obviamente, para a gente poder aí se ajudar, porque eu acho que todos nós empreendedores precisamos aí dessa ajuda, né, dessa comunidade, porque eu brinco muitas vezes que nós somos empreendedores e às vezes a gente fica muito sozinho aí nessa busca e que quando a gente encontra outras pessoas aí, né, que estão conosco na caminhada, nessa jornada, é algo assim extremamente fortalecedor e enriquecedor. Então, eu espero que vocês encontrem aqui na EPE esse fortalecimento aí dessa comunidade. Bom, então a intenção dessa série das Gerir para Lucrar serão 6 lives, né? Dia sim, dia não, começando hoje. Então começa hoje, terça-feira, depois nós teremos uma outra na quinta-feira, uma no sábado. Quero ver quem vai estar aqui comigo, né? No sábado, 7h55, porque todos serão neste horário. Depois a gente pula e vai para segunda, quarta e sexta da semana que vem. Então serão aí 6 lives. Onde a gente vai iniciar o nosso dia de trabalho juntos, né? Sempre às 7h55. É um compromisso que eu estou assumindo. Entendam que é sim um compromisso para mim também, né? Porque eu estar aqui neste horário assumindo, eu acredito muito, né? Que isso é uma forma de eu me comprometer. Faça chuva, faça sol, eu estarei aqui para que a gente possa, né, juntos caminhar, para que eu possa também te ajudar todos vocês aqui a terem também um negócio próspero e lucrativo. Bem, então essa é a minha intenção, né? E assim, queria até deixar um pouco mais claro, né? Por que eu resolvi, né, me comprometer, fazer essa série, né? Realmente estar aqui, né, durante 6 dias, dia sim, dia não, sempre neste horário. Por que eu me comprometi a fazer isso? Porque eu realmente acredito, assim como eu coloquei lá, né, no post de publicação, né, dessa série, que qualquer pessoa mesmo pode viver com sucesso e com plenitude unicamente aí dos rendimentos do seu próprio negócio. Sim, qualquer pessoa, né? E eu verdadeiramente acredito que o empreendedorismo é sim o caminho que a gente tem para sermos aí os autores dos nossos próprios resultados, né? Para que a gente possa realmente viver do que a gente ama, para que a gente possa obter aí a nossa liberdade geográfica, a nossa liberdade de horário, a nossa liberdade financeira. Eu verdadeiramente acredito nisso, é nisso a minha aposta, é isso que eu vivo e é isso que eu divulgo sempre aqui, né, com a Escola Pequenas Empresas. O propósito da Escola Pequenas Empresas é justamente mostrar isso, que o empreendedorismo é possível sim, né? Eu entendo que a vida ela é extremamente curta. Eu acho que a pandemia mostrou mais ainda isso aí pra gente, né? O quanto que a vida é um sopro, o quanto que a gente faz assim no piscar de olhos, tudo muda, né? Então eu acho assim,
que a gente não deve limitar os nossos sonhos, os nossos desejos, né? As nossas vontades, e que a gente pode sim, né? Apesar aí de todos os desafios, porque eu sei que são muitos os desafios, apesar de todas as nossas travas internas, que são, na verdade, eu acho que os nossos principais arranques aí que nos deixa ali parado, né? Apesar de todas essas travas internas, apesar de todas as ameaças que existem aí no ambiente, e são muitas, eu não estou negando, são muitas, né? É possível, apesar disso tudo, sim, ter uma empresa lucrativa, uma empresa sustentável aí no mercado. É possível, acredite nisso e acredite que é possível para você, cada um de vocês que estão aqui me escutando, né? É possível sim. E aqui, né? Então, eu preciso fazer também, já que eu estou assumindo esse compromisso aqui, porque eu estou assumindo um compromisso, né? De estar aqui fazendo essas lives, te ajudando, mostrando a todos vocês isso. Então, eu quero também que vocês façam esse compromisso. Então, todo mundo está aqui escutando, né, essa live agora ao vivo, e quem depois for assistir essa live gravada, se o santo do Instagram deixar a gente salvar essa live. Então, é o seguinte, eu preciso saber, eu quero que vocês me respondam aqui, quem está assistindo aqui ao vivo. Pode me responder, agora é a hora de se comprometer, acordar, eu sei que está cedo aí, mas pode responder aqui. Eu quero fazer 2 perguntas, né? Então, respondam aí. Vocês topam, né? Encarar aí o mundo como um mar de possibilidades, né? Parar de uma vez por todas de ficar só enxergando o problema e começar a enxergar as soluções. Então, quem topa, responde aqui. Já vai respondendo aí, preenche aqui para eu ver. Então é isso, eu quero que todo mundo me responda aqui. Vocês topam então enxergar o mundo como um mar de possibilidades e a gente começar a ver as soluções, ao invés de a gente começar a ver só os problemas? Responda enquanto eu vou tomar meu café. É para responder, hein, gente? É bom que dessa forma também eu vejo se a live tá funcionando, se vocês estão interagindo, se vocês estão aqui comigo, né? Então beleza, já recebi um topo aí, muito bom. Bem, a segunda pergunta que eu quero fazer aqui para vocês é o seguinte: vocês topam, né, transformar aí o negócio de vocês na galinha dos ovos dourados? Ou seja, onde vocês vão encontrar ali, né, todo o lucro, tudo que vocês esperam, os resultados extraordinários e desejados ali, né? Vocês acreditam que ali podem transformar essa galinha, esse negócio então na galinha dos ovos? Vender mais e crescer? Respondam aqui também se vocês topam. Eu tô recebendo aqui falando, Moisés falou, topo sim, mas o medo é maior do que as expectativas. Sim, como eu disse, eu acho que sempre as nossas travas internas, elas são muito maiores, né, do que a gente imagina. E aqui a gente vai justamente ver como que a gente pode limitar esses nossos medos, né? Silenciar isso, silenciar essas ameaças externas, silenciar esses medos internos para a gente poder avançar. Essa é a minha intenção, porque eu realmente acredito que os nossos medos eles são maiores. Aliás, eu sempre fui uma pessoa que tive muito medo mesmo, de também seguir e percorrer. Por isso que eu fiquei muitos anos aí, né, não dando ouvidos aos meus sonhos e às minhas vontades. Mas como eu disse lá no início, os nossos sonhos e as nossas vontades, a gente precisa colocar eles aí, né, em jogo, porque a vida é sim muito curta. Então nós vamos falar sobre isso aqui. Mas obrigada, Moisés, por me deixar saber, né, disso. E Mônica, acredito, mas a esperança nunca morre. Isso é verdade, a gente não pode porque a gente tem que acreditar. Se a gente acreditar em nós, já é quase que meio caminho andado. Então vamos para frente aqui. Bom, então hoje, já que vocês toparam, né, quem tá aqui, vamos ver quem vai conseguir me acompanhar em todas as 6 lives aí. Quero ver quem vai estar aqui nas 6 lives me acompanhando, estando aqui todos os dias não, né, dia sim, dia não, às 7h55. Quem realmente vai acreditar, vai entrar, vai embarcar nessa comigo, né? E eu espero de verdade ajudar muito todos vocês que se comprometeram a estar aqui. Parabéns vocês que já estão aqui, né? Parabéns por vocês terem se comprometido a isso também. Então hoje, nessa primeira live, né, a live do passo 1,
que o tema da nossa live é Adote um Mindset de Crescimento. Esse tema dessa live vai ser muito importante aí, justamente para a gente ir moldando aí os nossos pensamentos e vencendo esses medos e essas travas aí que a gente estava comentando aqui anteriormente. Então, esse é o tema da nossa live e eu quero primeiro comentar com vocês, né, por que eu cheguei nesse tema de mindset de crescimento. Nós vamos falar aqui muito disso. E tudo começou quando eu verdadeiramente comecei a estudar aí histórias de empreendedores de sucesso, né? Inclusive, eu recomendo sempre, fortemente, a todos os meus alunos, a todas as pessoas que eu presto consultoria, as pessoas nas quais eu convivo, né, que estão aí nessa jornada empreendedora, eu sempre falo, pesquisa cases de sucesso, entra no Google e digita cases de sucesso de empreendedores e pesquisem, conheçam as histórias dessas empresas, né? Realmente investiguem, né? Tanto a empresa, mas tanto a pessoa, né, que está ali à frente daquele empreendimento. É muito importante a gente conhecer as histórias, é muito importante a gente entender quem é aquela pessoa. E nessa minha busca, né, nesse meu estudo aí constante desses empreendedores de sucesso e nos livros que a gente lê também especificamente sobre o assunto empreendedorismo, a gente percebe que existe sim uma postura mental, né, uma postura mental mesmo, que vai norteando aí a trajetória de todos esses empreendedores de sucesso, né? E aqui eu preciso até fazer um adendo que é muito, mas assim, muito importante de dizer que sim, gente, acreditem, né? É possível sim a gente modificar aí os nossos pensamentos. É possível sim a gente mudar as nossas crenças. É possível sim a gente adotar uma nova postura mental. Não é porque nós temos certas travas que a gente carrega lá da nossa infância, né, que a gente carrega aí da cultura na qual a gente fez parte, do ambiente no qual a gente conviveu por muito tempo. A gente não precisa ficar amarrados, né? A gente não precisa ficar amarrados nisso. Então, acreditem, porque se a gente acha assim, não, mas isso não dá para eu mudar porque isso daqui sempre foi assim, não. A primeira postura nós podemos sim mudar os nossos pensamentos, as nossas crenças, as formas como a gente foi moldando aí, né, ao longo do nosso tempo. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa de fato acreditar. E voltando só aqui rapidamente para a questão, né, dos empreendedores de sucesso que eu falei. Então, por exemplo, se vocês pesquisarem aí, né, a história da Amazon, se vocês pesquisarem aí a história da Magazine Luiza, se vocês pesquisarem a história da Netflix, né, do Mercado Livre, do Nubank, que não grandes empresas. Sim, gente, só que essas empresas, elas começaram pequenas. Elas não começaram do tamanho que elas são hoje, não. Elas começaram assim, desse tamanhozico. Então, se vocês pesquisarem, investigarem a história, vocês vão ver, né, que elas sim tinham um sonho grande desde o início, mas elas começaram pequeno. Érica, nossa, mas isso aí é muito distante da minha realidade. Comigo isso não funciona. Olha o que eu acabei de falar anteriormente, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente pode e deve mudar a nossa postura mental. Se a gente já coloca na nossa cabeça que isso comigo não funciona, isso comigo não dá certo, isso comigo para eles deram certo, mas ele tem umas histórias, a história deles é diferente da minha, eles não viveram o que eu vivi, se a gente começar a colocar esse pensamento, a gente não abre a nossa mente para realmente se entregar e conhecer essas histórias. Então, o que eu peço? Quando vocês forem, né, assistir vídeos sobre cada uma dessas empresas, que eu citei, e outras, eu tô falando de empresas que são grandes, mas Beleza Natural, da Chica, né? Quando vocês forem estudar isso, a primeira coisa que eu peço, vão com a mente aberta, vão sem travas, vão sem julgamentos, vão assim, buscando realmente, deixa eu parar aqui e analisar o que está acontecendo com essa história aqui, como que foi que começou lá a história da Magazine Luiza, né? Como que foi? Então, vai de mente aberta e tenta investigar, porque eu posso dizer, isso não é, isso assim,
pode falar que é uma frase clichê, porque uma galera de gente fala, né? E na internet hoje, com essa divulgação, todo mundo acaba soltando essas frases o tempo inteiro, mas não é uma frase clichê, mas é a pura da verdade. O sucesso deixa pistas. Então pode ser clichê essa frase, mas é verdade, gente. Existem características que são similares aí, né? Que a gente pode sim observar nessas empresas e nestes empreendedores de sucesso. Então, Flávio Augusto, então sim, existem sim aí algumas características. E se vocês também pesquisarem, começarem a ler vários livros sobre empreendedorismo, Napoleão Hill, entre tantos outros que existem aí, né? A gente pode começar a buscar, a elencar quais são essas características, né? Quais são essas características importantes. E foi isso que eu fiz. Eu entrei realmente numa vibe de começar a investigar, de começar a pesquisar profundamente, ler muito sobre essas histórias e começar a entender e a elencar mesmo, né? Quais são essas características. Quais são essas similaridades que existem aí nessas pessoas? Porque se o sucesso deixa pistas, deixa eu descobrir quais são elas. E foi justamente isso, né, na minha investigação aí, que eu fui correndo atrás para tentar identificar. Então, só respondam que vocês estão conseguindo me acompanhar aí, porque é importante, se eu estou sendo clara aí, é bom que eu vou tomando meu café também. Coloca aí, tá dando para entender, pessoal? Bom, enquanto o pessoal vai escrevendo, porque sempre tem um delay, né? Tem um outro livro que Érica, nossa senhora, eu comecei a ler um monte de livro aí, né? Sim, eu realmente comecei a ler muitos livros, porque eu gosto muito de ler, né? Gosto muito de estudar e tudo, mas eu acho porque a gente abre a nossa mente, né? Essa mente que eu tava falando, eu acho que a leitura nos fornece isso, os estudos nos fornecem isso. E aí tem um outro livro que eu indico também fortemente, que é da Carol Dweck, que é uma pesquisadora que investigou, ela é psicóloga, investigou, sabe, psiquiatra, acho que é psiquiatra, se eu não me engano, não é psicóloga não. Ela investigou aí a mente de várias pessoas, dos seus alunos e tal, porque ela é professora lá, doutora, né? Então ela foi investigando e ela elencou algumas características entre as pessoas do mindset fixo e do mindset de crescimento. Inclusive, por isso que é o tema aqui da nossa live de hoje, adota o mindset de crescimento. E, inclusive, tem aí um vídeo que eu já fiz um resumo sobre esse livro, que está disponível lá no canal da EPE, depois vão lá e assistam, porque ele é muito interessante, ele faz um resumo mesmo sobre esse livro. Então, ela fala, ela tem uma frase, deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma coisa com vocês, pessoal. Teve outro dia que eu tentei compartilhar e a minha live caiu, mas hoje eu acho que agora com esse telefone novo, ela escreve assim, né? A opinião que adotamos sobre nós mesmos afeta profundamente a maneira pela qual levamos nossas vidas. O que isso significa? Que é a forma como a gente pensa em nossa mente, né? O que a gente o que a gente acredita sobre a gente, que vai conduzindo aí as nossas vidas. Então, se você chega, por exemplo, para o seu filho, né? E fala com o seu filho assim, não, você é muito desastrado. Você vai embutindo na mente dessa criança, né? Que ela é uma pessoa desastrada e ela vai crescendo com isso. E a gente, como pais, né, quem são mães, a gente tem uma responsabilidade muito grande aí na educação dos nossos filhos nesse sentido. Então, temos que tomar cuidado, eu tô falando dos filhos porque a gente que vai moldando, mas depois, à medida do tempo que a gente cresce, é o pensamento que a gente tem sobre nós que vai aí conduzindo o que a gente leva no nosso dia a dia. Então, se você acredita que você é uma pessoa medrosa, que não tem coragem de assumir riscos, você vai carregando isso com você. Passa dia, passa noite, as situações aparecem e você fala, não, eu sou medroso, porque você comunicou isso para o seu cérebro, né? Você no seu pensamento e até no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas ações, é isso que você está levando para o seu cérebro. Então, sim, é no nosso pensamento, é na nossa postura mental, como eu estava dizendo aqui anteriormente, e lembre do que eu falei, é possível sim mudar a nossa postura mental. Não importa a nossa idade, não vale dizer aí,
Ah, não, mas eu sou muito velha para ficar mudando pensamento. Não existe isso, não existe idade, não existe sexo, não existe cor, não existe local onde você nasceu que possa ser o seu impeditivo de mudar a sua postura mental. Então é uma questão muito mais interna, né, das nossas crenças do que de todos esses outros fatores. E é uma coisa que começa em nós mesmos, como eu estava dizendo. Então, sim, nós podemos mudar. E a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente rotula a nós mesmos e como a gente rotula aos outros. Mas enfim, então, voltando pra gente, né? A nossa forma, então, como diz bem aí a Carol Dweck, né? A opinião que a gente adota aí ao longo da nossa vida que vai afetando a maneira como a gente vai conduzindo aí o nosso dia a dia. Érica, mas por que você está falando isso daqui, né? Numa live de empreendedorismo? Porque, gente, as nossas pequenas empresas são o nosso reflexo. Tudo começa com a nossa mentalidade, com a mentalidade empreendedora que a gente coloca, que a gente deposita aí no nosso negócio. Se a gente não acredita em nós mesmos, quem é que vai acreditar? Os nossos colaboradores? Os nossos clientes? Não são eles. Então tudo parte da gente. Então é por isso que a gente está falando sim da mentalidade empreendedora, que é o que está no cerne, vou dizer assim, desse método que eu desenvolvi. E foi a partir da mentalidade empreendedora, dessa mudança na minha mente, porque sim, gente, eu tinha várias travas, ainda existe, e tenho ainda várias travas, né? É a partir dessas mudanças que a gente aí vai conquistando os nossos resultados, inclusive na perenidade do nosso negócio e na lucratividade do nosso negócio. Mas, Érica, você falou então que é para adotar um mindset de crescimento. Quais são então aí, né, esses fatores, quais são aí, né, o que conduz essa mentalidade que favorece a nossa jornada empreendedora, que favorece com que a gente tenha, que a gente alcance aí, né, tudo que a gente deseja, tudo que a gente espera com os nossos negócios. E aqui nós vamos falar delas. Então, deixa eu colocar primeiro aqui, compartilhar, já que funcionou, né? Que ótimo que funcionou. Vocês me dizem aqui se vocês estão conseguindo também enxergar, né, essa apresentaçãozinha que eu tenho colocado aqui. É só uma forma de ajudar a condução aqui da nossa live. Bom, tomando café, viu, gente? Vocês podem ir tomando café também. A primeira, né, quando a gente fala de adotar aí um mindset de crescimento, a primeira coisa que a gente precisa colocar em nossas mentes é que a gente precisa desafiar constantemente o status quo. O que é isso, gente? A nossa zona de conforto, ela é muito boa, ela é quentinha, ela é gostosinha. Poxa, agora, né, tava tão bem, aí veio uma pandemia, bagunçou o coreto todo, que bagunça. Poxa vida, agora que eu comecei, né, depois de 1 ano e meio, acostumar aqui com esse trem de aula online, poxa, vai voltar agora presencial, né, porque a gente está sempre reclamando disso, né, porque a nossa zona de conforto, né, é quentinha, é gostosinha, é muito bom ficar ali. Só que quem tem um mindset de crescimento está e deve, né, o tempo todo desafiar isso. Desafiar essa zona de conforto. E como que a gente faz isso, Érica? Como que eu vou desafiar a minha zona de conforto? Por exemplo, ao eu assumir aqui esse compromisso de fazer essas lives com vocês, durante 6 dias, dia sim, dia não, eu estou desafiando o meu status quo. Poxa, eu estou realmente me comprometendo, né? Eu estou tendo que estar aqui, eu estou tendo que ajeitar o meu dia, que eu podia gravar um vídeo, só colocar aqui em vez de estar aqui ao vivo com vocês. Então, como que a gente faz para desafiar? Aliás, como que vocês fazem agora, já que eu tenho que falar disso, para desafiar a zona de conforto que vocês estão aí? Primeiro clicando aí nos coraçõezinhos e também clicando no aviãozinho para compartilhar essa live para depois virem mais pessoas para participar aqui, né? Porque a gente tem muita mania de ficar passivo e no Instagram a gente precisa disso. Me ajuda a compartilhar essa mensagem. Então cliquem aí nos coraçõezinhos, clica no aviãozinho, manda para o pessoal. Obrigada, gente. Bom, então, a gente precisa aí, né, desafiar
A gente precisa aí sair dessa nossa zona de conforto. A gente precisa o tempo inteiro sair dos nossos limites. Ah, Érica, então tá, como que eu faço isso? Obrigada, viu, gente? Bom, você primeiro tem que entender aonde que você está há muito tempo confortável ali. Aonde que eu estou me sentindo muito confortável nesse sentido? Será que eu posso ousar? Será que eu posso acordar 1 hora mais cedo? Será que eu posso buscar incluir uma atividade física aqui? Será que eu posso começar a ler uma página de um livro? Você elenca aí aonde que estão as suas vulnerabilidades, aonde que estão as suas principais limitações e você realmente se desafia, você realmente ousa sair daquele seu limite. Outro exemplo meu aqui, né? Eu tenho que dar um exemplo pessoal. Quem tiver algum exemplo também pode colocar aqui, que é bom pra gente compartilhar. Outro exemplo aqui. Vocês vão achar que eu sou meio doida, mas é porque sim, gente, eu sempre gostei da manhã. Eu não gosto muito da noite, eu sou uma pessoa mais da manhã. Meu cérebro funciona melhor de manhã, chega de noite eu já tô cansada, com sono, e eu acho sempre que a coisa mais importante a gente precisa fazer de dia, porque depois é tanta coisa que vai aparecendo ao longo do nosso dia, que essa coisa mais importante deixa de ser feita. Então, eu, por exemplo, coloquei essa live de manhã, não é à toa, né? Mas só contando assim, eu tava realmente acordando, por exemplo, 6 horas. Aí eu falei, gente, eu preciso acordar um pouco mais cedo, já que eu quero ter um momento para ficar só comigo. Já que depois, nessa pandemia que me provocou muito isso, né? Essa necessidade de estar sozinha, porque é marido, filha, o tempo inteiro junto. Aí eu falei, então eu vou acordar mais cedo. Comecei a acordar às 5 horas da manhã para eu ter um tempo mais para mim. Aí depois eu achei que começou a ficar muito assim, gente, agora eu tô já tem muito tempo, eu tô nesse sentido. E aí eu me ousei novamente e tô acordando às 4 da manhã. Coisa de doida, né? Mas eu sou meio doidinha mesmo nesse sentido, mas eu durmo cedo, gente. Dá 9 horas, 9 e pouco eu já tô dormindo. Mas eu realmente resolvi ousar nesse sentido, resolvi me desafiar e começar a acordar às 4 horas para dar conta de fazer tudo aquilo que eu queria colocar no meu dia. Então, o que eu tô querendo dizer é que a prosperidade, gente, quando a gente tá falando aqui de ter um negócio próspero, de ter um negócio lucrativo, a prosperidade, ela vai vir quando a gente sair da nossa zona de conforto, quando a gente ousar sair dos nossos limites, quando a gente realmente descobrir, né, que a gente pode sim viver numa constante inquietude. Nossa, Érica, é muito difícil. Eu gosto de uma coisa mais pacata, mais tranquila. Não tô querendo isso, não tô querendo... Deixa eu até parar de compartilhar aqui. Não tô querendo isso, eu gosto de ficar aqui. Pois bem, é um direito seu também, né? É uma vontade sua. Mas eu acredito que todo mundo tá aqui assistindo essa live, que quer realmente ter um negócio lucrativo e que já saiu do status quo que estava aí, né? Está aqui comigo, quer realmente... testar o seu limite. Então a gente precisa sim viver nessa constante inquietude. A gente precisa sim, né, buscar mudanças. Tem até também uma frase, toda hora eu falo de frases clichês porque circula muito na internet essas frases clichês e ela é atribuída a Albert Einstein, que fala, né, que se você espera aí por resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, é como se fosse a palavra você definindo o que é insanidade. Então, você esperar resultados diferentes, sempre fazendo as mesmas coisas, é uma pura insanidade. Eu sempre me desafio diariamente fazendo meu planejamento diário, semanal. Parabéns por isso, Mônica, parabéns mesmo. É assim que a gente precisa, né? É assim que a gente realmente precisa, incluindo um pouquinho mais cada dia. Aliás, no início da pandemia, eu achava que eu ia dar conta de fazer nem 1/3 das coisas que eu tenho feito hoje. E eu percebo que eu faço muito mais voltando para trás, né? Falei, gente, eu dou conta, como que eu tô dando conta de fazer tudo isso? Porque eu realmente fui ousando aí, fui desafiando o meu status quo. Então essa é a primeira característica aí de quem adota o mindset de crescimento. A segunda característica que eu queria dividir aqui com vocês é a gente ser apaixonado pelo aprendizado, é a gente apaixonar pelo aprendizado. O que eu tô querendo dizer com isso?
Sim, gente, a gente precisa ler muito, a gente precisa estudar muito, a gente precisa ter a mente aberta, né? A gente precisa deixar, né, as coisas entrarem, a gente precisa entender que em todo momento a gente está aprendendo. Uma ida no supermercado é um aprendizado, uma conversa com outra pessoa é um aprendizado, vocês aqui nessa live são um outro aprendizado. A nossa vida, ela é coberta de aprendizados. Então, quando a gente tem esse olhar aí, olha para tudo com uma humildade de entender que a gente pouco sabe, ninguém sabe tudo, gente, ainda mais no mundo de constante mudança. Nós somos eternos aprendizes. Nós precisamos ter essa mentalidade de abertura, de humildade mesmo, né? A gente precisa ser curioso, a gente precisa saber fazer perguntas. Eu brinco que nesse mundo que a gente tem o Google, né? Rei, quem aí consegue fazer a pergunta certa, porque o Google tá aí para responder qualquer coisa pra gente. Só que muitas das vezes a gente não sabe perguntar. E como que a gente vai fazer para perguntar? Se a gente for curioso, se a gente continuar, se a gente realmente apaixonar pelo aprendizado, se a gente entender que a gente precisa buscar conhecimento o tempo inteiro. Só que nós viemos, e aqui eu me incluo, porque nós viemos de uma abordagem educacional em que o professor ficava ali na sala de aula e nós ficávamos ali escutando. A gente não tinha aquela iniciativa de procurar. Então a gente sempre foi só ouvinte, né? Ali o cara tá falando, ele é detentor do conhecimento e tal. Eu não sou detentora do conhecimento. Eu não estou aqui num papel de, vamos falar, de professora, no sentido de que eu tenho razão de tudo. Não tenho. Eu o tempo inteiro mudo a minha mentalidade. Eu o tempo inteiro estou mudando o meu pensamento. Então, todos nós aqui somos eternos aprendizes. E em nossas empresas, nossa pequena empresa, se a gente não entender que nós somos também eternos aprendizes, nós não vamos dar passos para frente, né? Nós vamos sempre... um colaborador chega para você e fala uma coisa, você naquela coisa de controle e comando, acha que ele não sabe de nada. Gente, não é isso. Nós precisamos abrir, sim, nós precisamos mudar. Lembra que eu falei que a gente pode mudar crenças do passado, coisas do nosso ambiente, da nossa cultura, da forma como a gente foi educado? Nós podemos mudar esse pensamento aí, né, de que o professor ali é detentor do conhecimento. Ele não é. Nós temos que ir em busca do nosso aprendizado, nós temos que ir em busca do nosso conhecimento. E, inclusive, também eu já fiz um vídeo, né, acho que foi uma live, tá compartilhada aqui no IGTV, com os meus hacks de aprendizagem. Eu não gosto dessas dicas rápidas, não sou a pessoa, você não vai me ver aqui falando as diquinhas rápidas e tal, eu gosto de fundamento. Mas, como tá na moda dizer hack, né, diquinha, eu coloquei lá quais são os meus hacks de aprendizado. Não é que eu tô seguindo a modinha, né, mas lá vocês vão ver, quem assistir esse vídeo que tá lá no IGTV, por favor, assistam, até me compartilhem lá comigo a opinião de vocês no comentário, vão ver que eu vou buscar o fundamento, né? Mas lá eu coloquei alguns hacks meus, como que eu faço para estar em constante aprendizado. Isso daqui que eu faço com vocês é uma forma de eu aprender, porque eu acredito, e também isso é comprovado, de que a melhor forma da gente aprender é ensinando. Então, todas as vezes que eu venho aqui e falo, tô passando para vocês, na verdade quem mais aprende sou eu, porque eu tô reforçando na minha cabeça, né, aquele pensamento. Então, vamos apaixonar pelo aprendizado, né? Essa é outra característica de quem adota o mindset de crescimento. A terceira característica é a gente cultivar as habilidades pelo esforço, né? O que a gente precisa entender é que os talentos, né, eles não são natos. Não vou falar assim, ele é atleta porque ele nasceu com dom. Ele nasceu com dom, sabe? Ele tem o dom de empreendedor. Ele é empreendedor só porque ele tem o dom. Não, gente. A gente pode até ter o dom, mas o talento, né, gente, eles não são natos, a gente desenvolve. As nossas habilidades, elas podem sim ser desenvolvidas e a gente precisa entender que a gente precisa cultivá-las pelo nosso esforço, né? A nossa aptidão aí, ela não vai ser tipo assim, eu sou bom nisso. Ela vai chegar de repente assim, não, descobri aqui que eu sou boa nisso, né? Não, caiu uma luz na minha mente aqui, descobri. Não é assim, gente, não cai do céu.
né? A gente descobre, por exemplo, fala-se muito a questão de propósito, e nós vamos falar sobre o propósito aqui de uma das lives lá que a gente vai falar sobre a cultura organizacional, né? Fala-se muito de você, qual é o meu propósito? A gente descobriu o nosso propósito, mas você pode desenvolver o seu propósito. Você pode realmente descobrir aí aonde que estão as suas habilidades e o que você gosta, e a partir dali você desenvolvê-la, né? Por quê? Porque nossas habilidades, elas são desenvolvidas. Eu não nasci uma pessoa, eu não nasci disciplinada. Eu não nasci uma pessoa que tem rigor para ficar todos os dias fazendo atividade física. Aliás, eu nunca tive, foi super difícil, porque atividade física não é uma coisa que eu gosto. Então, eu não nasci disciplinada, gente. Eu não nasci. Eu estou dia após dia aí na batalha, empregando todo o meu esforço, toda a minha dedicação, toda a minha vontade de querer ser uma pessoa disciplinada, porque eu sei que a disciplina é importante. E nós vamos falar aqui também mais uma das características, né? Então, quando você luta aí pelaquilo que você deseja, né? Quando você entende que o seu esforço, se você empregar esforço aí, naquilo que você ama, naquilo que você quer. Então, se você quer ter uma empresa de sucesso, se você quer ter um negócio de sucesso, se você empregar todo o seu esforço, toda a sua dedicação, né, desenvolvendo aí as suas habilidades, você pode ficar certo que você vai conquistar, e você vai conquistar muito mais do que você imagina. Eu tô contando para vocês aqui a minha experiência própria. No início da pandemia, eu olhava e desesperava e falava, eu não vou dar conta de fazer isso. Eu tinha acabado de abrir a Escola Pequenas Empresas, deu 1 mês e meio, veio a pandemia, eu falei, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta, é muita coisa pra mim. É casa, é marido, é filha fazendo aula online. Eu falava assim, eu não vou dar conta, Senhor. O que eu vou fazer? Mas foi com muita vontade, né? Com muito esforço meu, empregando realmente esse esforço, que eu dei conta, gente. E hoje eu consigo muito mais do que eu imagino. Então, eu tô falando aqui de coração aberto por experiência própria. Se vocês querem fazer algo bem, por exemplo, se vocês querem ser atletas, né? Se vocês querem ter um negócio de sucesso, se a gente empregar todo o nosso esforço e se a gente realmente dedicar a fazer aquilo ali, nós conseguimos. Até eu fui fazer atividade física, quem diria? Érica fazendo atividade física todos os dias. Quem me vê sabe que é até assim um milagre quase, né? Mas é um treino, é uma dedicação. Não é piegas isso que eu tô falando, gente. Isso só funciona para os outros. Olha o que eu falei. Se a gente falar que só funciona para os outros, nós estamos colocando isso na nossa mentalidade. Nós estamos só falando isso para nós mesmos, né? Então, tudo começa no nosso pensamento. Então, essa terceira característica aí de quem adota o mindset de crescimento. Eu tô na batalha buscando desenvolver e cultivar todas as minhas habilidades pelo meu esforço. Por isso que eu também estou me comprometendo, até inclusive de estar aqui fazendo essa live com vocês. A quarta característica de quem adota aí, então, um mindset de crescimento é assumir riscos, né? Corrigindo os erros e sendo sempre persistente. O que a gente está querendo dizer com isso? Gente, eu demorei para descobrir isso, mas eu descobri que o fracasso, ele não sou eu. O fracasso, ele é um evento. O fracasso, ele não é um rótulo que eu posso dar para mim. Então, eu não posso chegar e falar assim, nossa, eu sou uma fracassada. Tentei empreender, meu negócio não deu certo. Eu vou desistir. Não é isso, gente. O fracasso, ele é um evento, é um fato que aconteceu. Não é você, não é outra pessoa. A gente não pode julgar nem a nós mesmos, nem as outras pessoas, rotulando como fracasso. Porque aquilo é um evento. Então, quem adota o mindset de crescimento entende que a gente aprende com os nossos erros, que a gente aprende com as nossas falhas. E é por isso que quem tem o mindset de crescimento assume riscos, porque sabe que se ousar e errar, aquilo ali vai ser um aprendizado. E o que eu digo é que hoje o que vale é a gente aprender rápido, né? Vence quem aprende rápido. Daí a pandemia, também outra frase clichê, que tantas frases clichês que circularam, né?
que o mais forte sobrevive não é quem é o mais forte, é quem se adapta mais rapidamente, né? Então, sim, quem consegue aprender com os erros, né? Quem consegue ver lá, nossa, onde está minha falha aqui da minha empresa? Eu estava comentando, eu estava lendo uma reportagem que a Copenhague, no início da pandemia, eu assisti todas as lives da Renata Vick, que é a CEO da Copenhague. Ela estava assim no auge, eles estavam no auge lá, né, da melhor época do ano para eles, quando veio a pandemia. E aí eles se juntavam lá, todo o comitê da empresa, para decisões assim, quase que minutárias assim, do que ia fazer. E aí eu estava lendo que nesse ano de 2021, a Páscoa foi 15% maior do que todas as anteriores, porque eles incluíram o e-commerce, coisa que a Copenhague não tinha forte. Então, ou seja, as pessoas aprendem com os erros e ficam melhores. E aí quem tem um mindset de crescimento justamente corrige isso rápido. Errou, aprendeu, refaz. Assumiu aquele risco então, não tem medo e é persistente. Aí aqui é só um ponto importante eu dizer, que a gente tem que entender que persistência é diferente de insistência. E a gente volta naquela frase do Albert Einstein que eu citei aqui, né? Porque insistente é quem fica martelando e fazendo sempre a mesma coisa, dando murro em ponto... Como é que fala o ditado? Agora até me falhou aqui. Sabe quando que a pessoa que fica sempre fazendo a mesma coisa, achando que vai dar certo? Não vai dar certo, porque você só continua fazendo a mesma coisa. Então persistência é diferente. Persistência é você ver que você vai continuar firme ali fazendo, mas fazendo de um modo diferente, persistindo. Você não vai desistir a qualquer entrave, né? Os desafios são enormes, como a gente estava falando ali, mas se você tiver a mente forte, né? Tiver a mente ali fortalecida nesse sentido, você vai falar, calma aí, então errei, isso aqui não funciona, isso aqui não dá certo, qual o caminho que eu posso seguir? Né? Murro em ponto de faca, ai, obrigada. É isso mesmo, que eu fiquei tentando lembrar o ditado e não vinha. Obrigada, Cícero. Então, não, você vai mudar, você vai agir de uma forma diferente, né? Mas você vai ser persistente. Ah, nossa, essas características aí, todo mundo fala. Sim, eu falei lá, né, gente? O sucesso deixa pistas. Os empreendedores de sucesso têm pistas. Nós vamos vir em cima disso. E nós estamos falando aqui como que a gente vai trabalhar para seguir essas pistas, né? Para seguir essas características. Então, como? Fazendo diferente, não insistindo, não dando murro em ponta de faca, né? E aí, a quinta característica é a que eu já tinha começado a falar aqui, a questão da disciplina e da organização. Não tem jeito, gente. Organização, ela é fundamental aí para que a gente possa realmente dar conta de tudo, para que a gente realmente possa ser produtivo, né? Eu vou tirar um print aqui, 8 pessoas assistindo, dia 22 de julho de 2021. Pode tirar, que depois, né, depois de um tempo nós vamos voltar aqui, nós vamos ver quantas pessoas estão assistindo, porque eu realmente acredito, eu tenho meu sonho grande, eu tenho as minhas visualizações e sei muito bem onde nós vamos chegar. Obrigada, né? Obrigada, com seu potencial daqui a uns meses vai estar bombando. Obrigada, viu? Depois me fala seu nome, que só aparece Aves. Então, se a gente não tem realmente essa produtividade, se a gente não tem essa organização, essa disciplina, né, realmente as coisas vão ficando mais desafiantes. Agora me pergunta, Érica, como que eu vou ter disciplina? Eu comentei aqui com vocês, eu não era uma pessoa disciplinada. A organização, a minha mãe, né, que tá aqui na live também assistindo, ela sempre foi uma pessoa muito organizada e ela tá aqui para dizer que eu não era uma pessoa organizada quando adolescente, bagunçava tudo, né? Deixava a casa bagunçada, mas também que não era minha casa. Acho que casa de mãe a gente bagunça mais. Mas quando a gente aprende o valor da organização, e foi isso que aconteceu comigo, quando eu fui fazer lá a minha pós sobre gestão da qualidade, eu aprendi muitas ferramentas sobre disciplina, sobre organização, eu comecei a aplicar na prática, né, nas empresas que eu trabalhava, então eu vi realmente o resultado daquilo ali. Quando eu vi aquilo ali na prática, eu comecei a entender, gente, esse trem de ser organizado funciona, esse trem de ser organizado aqui dá certo. Então foi uma coisa que eu fui realmente, pelo esforço, me desenvolvendo. E hoje eu posso dizer que eu não era uma pessoa, por exemplo, também disciplinada. Eu tinha muita dificuldade de acordar no mesmo horário, de seguir uma rotina. E eu descobri que são pelos hábitos, né? Que é a forma quando a gente realmente aplica hábitos. Primeiro, todo mundo tem hábitos. Tem várias pessoas chegam para mim e falam assim,
Detesto ter essa rotina certinha, porque a vida fica muito monótona, Érica. Nossa, uma coisa tão horrível essa monotonia que você deixa a sua vida. Gente, não é monotonia, não. Na verdade, todo mundo tem hábitos. Ocorre que alguns hábitos são saudáveis e outros hábitos são hábitos que não são produtivos. Então, o que a gente precisa fazer é descobrir quais são os nossos hábitos, né? Elencar, fazer um checklist dos hábitos e rotular, falar assim, esse é um hábito saudável, esse não é, esse é um hábito bom, esse é um hábito neutro. E depois que você descobre quais são os hábitos positivos, os hábitos fortes, né, que você tem, você começa a ter disciplina para desenvolvê-los. E é aí que você mantém a disciplina e você mantém a organização. E sim, gente, é quando a gente domina aí esses hábitos, quando a gente domina aí o que a gente pode fazer para nos tornarmos aí mais motivados, é que a gente ganha disciplina. Porque quando a gente não tiver motivação, que a gente não tiver vontade de fazer as coisas, o que ganha é a disciplina. Vou contar um segredo aqui para vocês, hein? Não contem para ninguém, não. Mas, por exemplo, lá no início, quando eu comecei a fazer atividade física, já fazer só uma pausa aqui, já que a gente está falando assim de divulgar mais a live, compartilhem a live, dê coraçãozinho, manda aí pro pessoal para eles virem nessa ou nas próximas que a gente for fazer, né? Mas quando eu comecei lá no início a fazer minha atividade física, quando eu resolvi fazer atividade física, eu falei assim, eu preciso encontrar uma forma de me comprometer. E sabe qual foi a forma que eu encontrei? É de ficar postando aqui nos stories todos os dias, né, que eu fiz. Então, esse feito que eu coloco é proposital, gente. É para me comprometer, para eu não abrir mão de ir lá fazer minha atividade física. E eu vou confessar então para vocês o nosso segredinho. Várias vezes eu não quis fazer, mas como eu tinha me comprometido, eu fui fazer só para tirar a foto e postar aqui. Isso lá no começo, agora eu garanto para vocês que já tá tipo assim, já tá implícito, sabe? Eu acabo colocando tênis, quando eu vejo eu já tô lá caminhando, já tô fazendo minha atividade, já tô fazendo meu funcional. Mas no começo, gente, teve dia que eu dei só uma voltinha só para tirar a foto para falar que eu tinha me comprometido aqui com vocês. Então é assim, a gente primeiro precisa descobrir, né, registrar o que a gente quer mudar, qual o hábito que a gente quer mudar, e depois que a gente faz isso, a gente descobre aí meios, né, e eu aprendi isso lendo alguns livros que falavam sobre hábito, da gente se comprometer, da gente tornar o hábito um prazeroso, fazer algo que realmente dê prazer, fazer empilhamento de hábito, que é a gente colocar um hábito atrás do outro para que a gente faça sem nem perceber. Então, sim, foi colocando todas essas regrinhas para me manter disciplinada, para me manter aí em organização, com foco, né? Porque eu sei que tem vezes que quando a motivação não vier, né, a minha disciplina ganha. E isso aplica-se muito aqui na minha empresa, né? Aplica-se muito produção de conteúdo. Eu tenho que fazer, eu me comprometi a fazer conteúdo para vocês. Então, eu coloquei isso como uma disciplina. Então, sim, quem tem um mindset de crescimento, né, adota sim a disciplina e a organização. Mas isso é algo fácil, gente? Não. A gente tem que aprender, a gente tem que cultivar as nossas habilidades pelo esforço. E por fim, né, a sexta característica que eu queria colocar aqui para vocês de quem adota aí o mindset de crescimento a gente precisa desenvolver, né, a inteligência emocional. Então, a sexta característica a ser desenvolvida é a inteligência emocional. E aqui eu acho que a gente entra numa questão que foi muito, mas muito demandada, principalmente agora aqui com a pandemia. A gente viu aí o quanto que controlar as nossas emoções, né, realmente ter consciência do que a gente gosta, do que a gente ama, do que nos faz bem, de como a gente julga, o que a gente não julga as outras pessoas. Quando a gente tem a consciência disso, né, esse trabalho foi muito demandado. Não é à toa que se você pegar todas as reportagens de qualquer empresa, seja você empreendedor, dono da sua empresa, ou seja você gestor de uma empresa, gerente, você vai ver que o tema que se mais discute atualmente é da inteligência emocional, é da saúde mental. Nós observamos o quão desafiador foi para todos nós, né, saber lidar com essa emoção de privação de liberdade,
de privação, do ato de ir e vir, do ato da gente entender que a gente não pode fazer o que a gente bem quer, né? Isso foi muito desafiante em nossas mentes. E sim, gente, é demandado da gente cada vez mais a importância, né, da gente trabalhar a nossa saúde mental. E nesse sentido, eu posso afirmar, mas eu afirmo categoricamente, que eu não encontro uma outra forma da gente trabalhar as nossas emoções, senão pelo autoconhecimento, pelo um olhar para dentro. Agora, é fácil isso? Não. E é por isso que temos aí a ajuda de psicólogos, de psiquiatras, de terapeutas. A gente precisa recorrer a isso, né? A gente precisa dialogar, a gente precisa pedir ajuda. Então, a gente precisa entender que nós somos vulneráveis e entender qual é essa nossa vulnerabilidade, e pedir apoio é fundamental. Enquanto gestores das nossas pequenas empresas, nós seremos eternamente também pessoas que precisaremos desenvolver em nossas equipes essa inteligência emocional. Então, nós precisamos estar bem para ajudarmos os outros. Eu só consigo ajudar minha filha, eu só consigo ajudar o meu marido se eu estiver bem. Eu só consigo ajudar minha mãe, minha família se eu estiver bem. Então a gente precisa desenvolver essa nossa inteligência emocional, né? A gente precisa ter o controle sobre nossas emoções, reconhecer quais são as nossas deficiências, quais são as nossas vulnerabilidades e trabalhá-las. Porque sim, nós somos pessoas que temos muitas vulnerabilidades, mas nós somos seres humanos de extrema potencialidade. Eu acredito na minha potencialidade, eu acredito na potencialidade de cada um de vocês, e eu acredito que a gente precisa expandir isso e a gente precisa compartilhar a nossa potencialidade. Não é à toa que eu tô aqui fazendo essa live nesse horário, como eu disse, assim, compartilhando isso aqui com vocês, porque eu descobri, né, que eu posso sim ajudar muitas outras pessoas com tudo que eu venho aprendendo para mim, mas eu desenvolvi isso tudo primeiro para mim, né? Então o autoconhecimento é o caminho, é a gente voltar para dentro e perguntar o que a gente pode melhorar. Pois bem, em resumo, pessoal, vocês me falem aí se foi ficando claro o que é esse adotar o mindset, né? A gente colocou aqui de 6 características para a gente desenvolver, que é a gente desafiar constantemente o nosso status quo, ou seja, sair da nossa zona de conforto, a gente apaixonar pelo aprendizado, ser, né, os autores do nosso aprendizado, a gente buscar conhecimento, a gente cultivar as nossas habilidades pelo esforço, ou seja, estar o tempo inteiro empregando mesmo dedicação ali para desenvolvê-las, a gente assumir os riscos, né, aprendendo com os nossos erros e sendo persistentes. E a quinta, manter a disciplina e a organização. E por fim aí, né, desenvolver a inteligência emocional. Essas são, então, as 6 características de quem adota o mindset de crescimento e de que eu, com toda a minha certeza mesmo, com a minha crença, mas como eu falei, eu posso mudar a crença daqui pra frente, né? Mas a minha crença hoje é que se a gente adota esse mindset de crescimento, se a gente entende que é a nossa mentalidade que conduz aí, né, os nossos negócios, fica muito mais fácil a gente ter sucesso, a gente ter negócios lucrativos, a gente ter negócios que vão ter essa perenidade, essa prosperidade, né? A gente entender que quem tem um mindset de crescimento está ali tentando melhorar dia após dia, possui muita paixão e muito desejo de realizar. É isso que eu sinto dentro de mim, né? Eu classifico aí o sucesso em dar um pouquinho de mim, né? Se eu for 1% melhor do que eu fui ontem, eu já estou dando sempre o meu melhor e aprendendo e aperfeiçoando e estou focando aí no que eu acredito que eu vou conseguir para o meu negócio. Então, esse é o resumo, essa é a forma que eu acredito que eu posso ajudar, né? Porque assim, como eu disse, as competências técnicas, os pilares que você precisa ter
para o seu negócio estar ali sustentado, para o seu negócio realmente crescer, nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos falar, eu vou falar vou falar em outras lives sobre a questão dos clientes, sobre a questão da cultura, né? Sobre a importância de você analisar o ambiente, sobre a importância de você ter uma saúde financeira. Tudo isso é muito importante, tudo isso é extremamente necessário. Mas se a gente não tem uma mentalidade empreendedora, se a gente não desenvolve a nossa mentalidade, esse mindset de crescimento, eu posso ficar aqui dias e pós-dias, vários dias tentando ajudar, mas eu não vou conseguir. Porque tudo começa no nosso pensamento, no nosso interior, né? Como eu disse, no autoconhecimento. Então, para você aí ser gestor da sua pequena empresa, né? Para você aí ter um negócio próspero e lucrativo, você vai precisar desenvolver esse mindset de crescimento. É fácil adotar essas características? Não é, mas é totalmente possível, né? É desafiador? É desafiador. É um trabalho constante? É um trabalho constante. A gente precisa de ajuda? Precisa. Eu tô aqui para o que vocês precisarem aí nesse sentido, eu vou estar aqui para ajudá-los, né? Mas eu acredito que tudo começa com a gente mesmo, só depende da gente, é o interior. Mas contem comigo, né? Eu posso compartilhar como eu fiz para estar desenvolvendo, né? Porque eu estou em eterno desenvolvimento. Cada uma dessas características, a minha contribuição pode ser essa. E eu espero que realmente tenha ficado claro aí tudo o que eu sinto, o que eu vivo, o que eu faço, o que eu estou passando aqui para vocês com a minha verdade. Era isso, desenvolvam essas características, porque eu tenho certeza que assim a gente vai dando aí vários passos para a nossa caminhada empreendedora. Então, como eu disse, né? Quinta, sábado, segunda, quarta e sexta, a gente vai continuar essa série Gerir para Lucrar, onde eu vou falar cada dia na live de um passo para você se tornar aí, né, o gestor do seu negócio e assim transformar sua pequena empresa num negócio próspero e lucrativo. Esse é o meu objetivo, essa é a transformação que eu quero causar. É isso que eu busco aqui, depois que eu terminar essa série, conquistar com vocês. E se eu conseguir, eu vou ter cumprido aí o meu objetivo e o meu propósito. Bom, espero de coração, comentem aqui se ficou claro, espero de coração ter valido o tempo de vocês, que vocês dedicaram aí nessa 1 hora que vocês estão aqui comigo. E espero vocês na quinta-feira, porque aí a gente vai falar sobre uma outra coisa muito importante, que é encare a realidade nua e crua. É um desafio aí a gente encarar essa realidade dessa forma, com todos os desafios, né? Mas eu espero de coração que vocês voltem aqui comigo na quinta-feira e estejam comigo, pra gente continuar aí nessa caminhada. E divulguem, me ajudam a compartilhar, fazer com que a minha mensagem chegue a mais pessoas. Quem for assistindo gravado também me ajuda a compartilhar. Combinado? Não é porque eu vou tentar gravar, mas eu não garanto que todas vão ficar gravadas. Então eu espero mesmo que vocês acompanhem comigo, né? Porque a gente pode trocar, a gente pode ir aqui conversando. E vocês podem ir interagindo, que eu acho que essa troca ao vivo é muito maior. Porque esses Instagram que nem sempre eu tenho salva, né? Espero que salve. É isso. Muito obrigada por tudo, muito obrigada de coração a todos que estiveram aqui e um excelente dia de trabalho. Obrigada a todo mundo que está respondendo aí, que valeu. Obrigada de coração. Até quinta-feira, às 7h55. Até lá, espero vocês!